Bom dia, santos irmãos. Por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Segundo alguns estudiosos, são os textos do Antigo Testamento mais conhecidos, mais pregados, explicados. Nós vamos, com a graça de Deus, pedir ao Senhor que fale conosco nele. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso de número 14. Interessante, antes da leitura, nós falamos um pouco sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas maiores, devido ao tamanho do seu livro. Nós já vimos aqui que essa questão de profetas maiores e menores não diz respeito à importância da sua mensagem, mas sim ao tamanho do seu compêndio, ao tamanho das suas profecias, do seu livro. Ezequiel é um deles. Ele é um profeta que profetiza no Reino do Sul, ele profetiza em Judá. E a época em que Ezequiel está profetizando é a época que ele pega um pouco do período antes do exílio e um período dentro do próprio exílio. Então Ezequiel, à semelhança de Jeremias e de outros profetas, ele profetiza antes do exílio ser aplicado pelos babilônicos. Nós estamos falando em torno de 596 anos antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo. Então ele profetiza um pouco antes do cativeiro vir e ele profetiza também durante o cativeiro. Então Ezequiel é este profeta que se levanta ali para trazer uma mensagem do Senhor a este povo que está recebendo de Deus um juízo muito forte devido aos seus pecados, à sua iniquidade, à sua transgressão. O nome Ezequiel significa o Senhor fortalece. E ele era filho de sacerdotes. Portanto, a semelhança também de Jeremias, ele vinha de linhagem sacerdotal. Ezequiel era filho de Buzi. Nós vemos isso no capítulo 1, do verso 3. Este sacerdote era um dos sacerdotes da linhagem de Arão. E ele, como filho de sacerdote e também como sacerdote, ele tinha bastante similaridade, ele tinha costume, era comum para ele essa questão do tempo e das coisas de Deus. E ele é usado pelo Senhor para trazer uma mensagem muito forte. Até o capítulo 33, ele está exortando o povo a voltar-se e a arrepender-se, porque ainda não havia sido aplicado o juízo de Deus através de Babilônia, mas depois do capítulo 33, no verso 21, onde ele diz: caiu a cidade, dali para frente, a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de restauração. Ele quer dizer ao povo que mesmo que eles estejam ainda em cativeiro, ainda há esperança para eles. Algo muito difícil para o coração daqueles irmãos que estão sendo levados cativos da sua cidade maravilhosa, que é Jerusalém, até Babel. Vamos ver o que diz o texto. Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: vossos secos, ouvi a voz do Senhor, ou a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam
contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, veio os 4 ventos, ao Espírito e a sobra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobrenome numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Amém. O tema do sermão hoje é a visão de Ezequiel, mas eu gostaria de dar um subtema a este sermão, que é o caminho para o avivamento. Nós estamos vendo nesta visão de Ezequiel a situação do povo naquela época. Esse povo estava na Babilônia, cativo, longe de sua terra, longe de seus costumes, e esse povo estava completamente desesperançoso. Nós percebemos isso no verso 11 que nós acabamos de ler, quando o próprio povo de Israel diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esse povo levado cativo à Babilônia, eles não tinham mais esperanças de retornar à sua terra, devido a várias situações. Devido à primeira situação, porque eles viram o templo do Senhor ser destruído. O templo era o centro religioso, o coração de Jerusalém. E eles viram quando, durante a invasão de Jerusalém, este lugar foi destruído. As tropas babilônicas, por ordem de Nabucodonosor, entraram naquele lugar e destruíram ele completamente. Roubaram todos os utensílios, levaram tudo aquilo que era sagrado, tudo que era santo, queimaram todos os rolos que puderam, fizeram completamente o que queriam em seus corações, que era destruir aquela nação. Se você quer destruir um povo, se você quer destruir uma nação, destrua a sua noção religiosa e destrua a sua identidade histórica. Se você fizer isso a um povo, esse povo não saberá mais quem ele é. Passará 2 gerações e ninguém saberá mais quem são e nem de onde vieram. Os babilônicos sabiam muito bem fazer isso. Eles queriam realmente extinguir aquela nação da face da terra, então eles tinham que, em primeiro lugar, destruir a noção religiosa de Israel, e foi o que eles fizeram. Eles destruíram completamente o templo. Naquele templo também eram guardados os rolos históricos a respeito da história dos reis, da história do próprio povo, e aquilo também foi destruído. Então o povo de Israel, que está agora cativo, eles sabem que isso não existe mais, que tudo isso já foi a bancarrota. Segundo lugar, eles também sabiam o que aconteceu: as casas foram destruídas, as moradias, tudo aquilo que traz segurança à família também havia sido queimado, derrubado e destruído. Se você também quer destruir um povo, arranque deles a noção de família, arranque deles esta segurança familiar que existe entre os laços de parentesco. Nabucodonosor sabia muito bem disso quando ele divide as famílias, quando ele arranca de seus lares pais, mães e filhos e os divide dentro do seu reino. Ele sabia o que estava fazendo. Esse povo aqui que está cativeiro, eles também acreditam piamente que eles não retornarão mais, porque toda aquela cidade que antes era fortificada, bonita, chamada de Cidade Dourada, agora todos os muros estavam fendidos novamente, a semelhança do que estavam no tempo de Neemias. Tudo aquilo havia sido colocado por terra. Então tudo o que poderia garantir um retorno à cidade santa havia sido destruído.
Não havia possibilidade nenhuma de retorno, nenhum sinal havia para que esse povo pudesse acreditar que poderia voltar. Os inimigos haviam realmente trabalhado com muita certidão, com muita certeza, eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam onde estavam atacando, e eles sabiam o que eles deveriam fazer, e eles fizeram. E isso tirou toda a esperança do coração desse povo. Esse povo agora está lá, em Babel, vivendo sem nenhuma alegria, sem nenhuma esperança, sem nenhum plano para o futuro. Você quer encontrar alguém também muito triste, muito abatido, encontre alguém que não tem sonhos, que não tem planos para o futuro. Alguém que você fala com ele e você pergunta, como é que vai ser o dia de amanhã? E ele diz, para mim tanto faz. Para mim tanto faz se eu estou aqui, se eu estou lá. Essa pessoa é uma pessoa completamente derrotada, fracassada, inapta para qualquer tipo de sentimento que traga bênçãos para o seu futuro. O povo estava desse jeito. Imagine agora um homem chamado Ezequiel levantando-se para profetizar a esse povo. E a mensagem que Ezequiel quer trazer a este povo é que mesmo que o inimigo tenha tido todo êxito em todas essas frentes e tenha pensado militarmente em como destruir esse povo por completo, havia um Deus dos céus que estava no controle de tudo aquilo e que podia muito bem, ao seu belo prazer e à sua boa vontade, fazer com que tudo aquilo que havia sido feito fosse desfeito e o povo tivesse uma nação novamente. Essa era a mensagem de Ezequiel a partir do capítulo 33. Ezequiel quer que o povo acredite que mesmo sem nenhum tipo de sinais aparentes, sinais sociais, sinais políticos e sinais religiosos, Ezequiel quer que o povo acredite que Deus é poderoso sim para fazer com que haja um reavivamento e um retorno do povo de Deus à terra prometida, a terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Deus queria que o povo continuasse acreditando, e ele levanta Ezequiel para levar esta mensagem ao povo. Porque Deus quer que o seu povo ande por fé e não por vista. Porque Deus quer que o seu povo viva por fé e não por suas condições particulares e próprias. Porque Deus quer que o seu povo viva crendo nele sem nenhuma perspectiva a não ser o próprio Deus. Porque é fácil crer que Deus fará alguma coisa quando nós vemos resquícios de algo que Deus pode usar para refazer a situação. É fácil você acreditar que Deus pode suprir a sua necessidade quando você tem algo para apresentar a Deus, dizendo, o Senhor pode usar isso se o Senhor quiser. Mas a dificuldade é você acreditar que Deus pode fazer algo quando não há nenhuma situação favorável. Quando não há nenhuma situação, nenhum resquício, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma exclamação, nenhum sinal que possa dizer, Deus pode fazer isso. É aí que está o desafio do cristianismo, é continuar crendo quando não há possibilidade de crer. Ah, Deus amado. Crendo contra a esperança, crendo contra as circunstâncias, crendo contra as possibilidades, crendo contra todo o cenário que nos aparece, crendo contra tudo e contra todos, crendo até mesmo contra o nosso próprio coração. Este é o desafio de Ezequiel, é levar esta mensagem ao povo. Ezequiel é um profeta singular. Ezequiel é aquele profeta que Deus usa como sinal na terra. Ezequiel é um profeta onde Deus permite que a sua esposa morra em Babilônia, e ele diz, você não vai chorar a morte de sua esposa, você vai andar por aí alegre. Ezequiel é aquele profeta que Deus diz a ele, ande nu em meio ao meu povo,
para que eles vejam que eles estão em sua nudez diante de mim. Ezequiel é aquele profeta que Deus diz a ele para ele deitar-se de um lado e ficar durante muito tempo de um lado e deitar-se do outro. Ezequiel é aquele profeta que cava buracos em paredes por ordem de Deus para ver o que estava por detrás delas. Ezequiel é o profeta em que Deus o toma pelos cabelos e o leva para cá e para lá. Ezequiel é o profeta das visões. Ezequiel é o profeta das vozes. Ezequiel é este homem que está acostumado com o eterno e está vendo todas as coisas, e é preciso realmente um homem desse, louco em seus devaneios espirituais, para trazer ao povo esta mensagem e dizer a eles: vocês estão derrotados, fracassados e destruídos, mas Deus pode fazer em nossa vida, em nossa nação novamente, pode nos reconstruir e trazer um grande reavivamento entre nós. Ezequiel quer que o povo acredite nisso. E quando chega no capítulo 37, Deus dá a ele esta visão, na qual nós podemos aprender algumas situações. A primeira situação que nós podemos aprender, a primeira lição, é que este reavivamento, este reajuntar, esta bênção, ela é movida, motivada, produzida, ela é feita pelo próprio Espírito de Deus. Ela é feita, produzida pelo próprio Senhor. Nós vemos isso no verso 1, quando ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Todo o reavivamento, todo este movimento de trazer o povo novamente à sua terra, em primeiro lugar, ele é motivado e ele é movido pelo próprio Deus. É o Senhor que põe nos nossos corações a certeza do impossível. É o Senhor que põe nos nossos corações a certeza do imponderável. É o Senhor que impõe nos nossos corações a certeza de que aquilo que não pode acontecer, vai acontecer. E talvez você até se assuste com esse tipo de sentimento que alcança a sua alma, uma vez por outra, de ter esta fé, de transportar montes, de ter esta fé, de continuar inabalável mesmo diante das dificuldades. Não se assuste com isso, porque é o próprio Deus que está colocando dentro de ti. Porque o homem por si só, o homem se entregará. O homem por si só, ele não tem forças de lutar contra o impossível. O homem por si só, ele não tem forças para superar as muralhas e as barreiras que aparecem em sua vida. Mas Deus põe no coração do homem esta fé, dizendo a ele: vai acontecer conforme eu te disse. Por inúmeras vezes isso aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que aconteceu na vida de vocês também. Diante de situações que era impossível resolver, nós continuamos crendo, nós continuamos falando: o Senhor vai resolver, o Senhor vai operar, o Senhor vai agir, o Senhor vai mostrar a sua vontade, o Senhor vai revelar a sua soberania, o Senhor vai fazer algo. Que essas palavras nunca saiam de nossa boca e nem do nosso coração. Que mesmo diante de situações impossíveis, nós possamos continuar crendo em Deus, e esta crença que nós teremos em Deus será movida e produzida pelo próprio Deus. É o próprio Senhor que colocará em nosso coração esta certeza. É o próprio Deus que nos alcançará e fará com que nós venhamos a crer. É o próprio Deus que enche o nosso coração, porque esta fé é graça de Deus, é Deus quem dá, é dom do Senhor, é para que nós venhamos a crer mesmo diante da impossibilidade. Creia, porque o próprio Deus dá isso ao nosso coração. É o próprio Deus que está fazendo isso com Ezequiel. Esse Senhor, ele vem até ele toma ele e ele leva ele até este lugar. E ele vai mostrar a Ezequiel o que ele quer fazer. Segundo lugar, grandes derrotas são grandes oportunidades. Grandes dificuldades são grandes oportunidades para Deus agir. Veja o lugar onde o Senhor levou este homem. Ele leva este homem ao meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele faz esse homem andar, versículo 2, ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale,
e estavam sequíssimos. Vale desta época é lugar de guerra, é lugar de batalha, é lugar de luta. E Ezequiel está andando no meio de um lugar onde havia acontecido uma grande batalha, uma grande guerra. E este exército derrotado era um exército completamente de fracassados, porque os seus mortos não haviam sido enterrados. Isso não era comum naquela época. Quando um exército vencia o outro naquela época, este exército vencedor sempre deixava alguns do outro exército vivos para que eles viessem enterrando os seus mortos, para que esses mortos não ficassem na superfície, porque isto era desonroso. Este exército que Ezequiel está vendo é um exército completamente sem honra, porque nem aqueles para enterrar seus mortos haviam ficado vivos. Todos haviam morrido, todos haviam sido derrotados, exterminados. Não havia nenhum tipo de sinal de vida nesse lugar. Ezequiel está andando naquele vale, e este vale não é apenas um vale de ossos, mas é um vale de ossos sequíssimos. Então, isso quer dizer que esta guerra havia acontecido já há muito tempo. Se alguém perguntasse a Ezequiel, como o Senhor mesmo pergunta, pode, porventura, esses ossos reviver? Ou essa turma pode voltar a ter vida? Ezequiel poderia muito bem, lembrando do seu próprio arcabouço sacerdotal, que em outros ritos da história de Israel, homens haviam ressuscitado, mas enquanto ainda na sua carne, enquanto ainda em seu corpo, mas nunca um esqueleto voltar a ter vida. Por isso que Ezequiel, diante da pergunta do Eterno, ele diz: Senhor, tu sabes, Senhor. Porque aquela situação em que ele se encontrava era uma situação singular. Não havia condições nenhuma daqueles ossos voltarem a ter vida, pelo tempo em que se encontravam já ali expostos. Eles estavam sequíssimos. Um vale, um lugar de guerra, com ossos sequíssimos, este exército morto há muito tempo, e eles estavam no meio deste lugar. E a pergunta de Deus é: pode porventura esses ossos reviver? Esses ossos poderão voltar a ter vida? Eu acredito que ele disse: Senhor, tu sabes. E nós sabemos, segundo Mateus 19:26, que aquilo é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Grandes derrotas são grandes oportunidades para Deus agir. Grandes situações de dificuldades são grandes oportunidades para Deus fazer a sua vontade. Você está enfrentando um grande inimigo, uma grande dificuldade, uma grande batalha, uma grande barreira. Saiba que aí está uma grande oportunidade de Deus agir na sua vida. Uma grande oportunidade de Deus mostrar a sua bondade. Uma grande oportunidade de Deus mostrar a sua graça. Uma grande oportunidade de Deus mostrar quem Ele é para você. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos conhecendo a Deus, conhecendo o Senhor. E você sabe daquele adágio popular que você só conhece alguém quando você está comendo um quilo de sal com aquela pessoa. Ou seja, você só conhece alguém quando você passa com essa pessoa por momentos bons e por momentos ruins. Seu verdadeiro amigo é aquele amigo que está ao seu lado quando você tem muito dinheiro e quando você não tem dinheiro nenhum. O seu verdadeiro amigo é aquele amigo que está com você quando você tem saúde e quando você está enfermo, quando você está no hospital, quando você não tem coisa alguma. O seu verdadeiro amigo é aquele amigo que está com você tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons. E Deus quer revelar-se a nós dessa forma. E Deus quer revelar-se a nós desse jeito, levando-nos também até esses momentos com Deus, levando-nos também até esses momentos para que conheçamos o Senhor. Então, como diz Oséias, de vez em quando, no capítulo 2, verso 14, Deus nos atrai ao deserto para falar ao nosso coração. Ele permite que nós passemos por situações difíceis. Ele permite que nós passemos por situações complicadas, por impossíveis. Ele permite que
nós entremos em quartos escuros da nossa depressão, da nossa tristeza, da nossa mágoa, da nossa angústia, para que neste escuro a luz do Evangelho possa brilhar e alcançar a nossa alma. Ele permite que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, para que nós possamos saber que nós não vamos ter mal medo algum, porque o Senhor estará conosco. Ele permite com que nós andemos em vale de ossos sequíssimos e nos pergunta se é possível que esses ossos venham a ter vida, porque um grande milagre se avizinha diante desta grande dificuldade. Eu não sei quantos milagres o Senhor está para realizar em nosso meio. Eu tenho certeza de uma coisa: grandes dificuldades são grandes oportunidades. Nos momentos de maior dificuldade da nossa vida é quando nós mais percebemos a mão de Deus. Na minha mente agora passam inúmeras situações, inúmeros momentos em que nós percebemos a mão de Deus na nossa família. Eu poderia citar vários, mas eu lembro bem de um, aliás, está aqui na minha frente, quando a nossa filha menor, a Vitória, nasceu de forma prematura. Ela nasceu aí, eu não tinha completado 6 meses. Alguns irmãos sabem dessa história. Nós estávamos ali em São Paulo, ainda morando naquele lugar, e ela nasceu ali no hospital do Ipiranga. Quem conhece aqui São Paulo sabe de onde eu estou falando. E nós íamos todos os dias ao hospital do Ipiranga para ver nossa filha naquela pequena incubadora. E eu colocava a mão sobre ela, e ela era menor do que a minha mão. E nós orávamos por ela. E eu dizia: Senhor, aqui não tem o que eu possa fazer, não tem como. Eu não tenho condição nenhuma de ter nenhum tipo de intervenção nessa menina, é só o Senhor. E todos os dias a Yara chegava lá muito cedo e saía de lá muito tarde. E eu deixava ela e todos os dias buscava ela chorando, porque ela tinha que voltar para casa, deixando ali nossa filha. 67 dias nessa luta, indo todos os dias e voltando todos os dias. Lá em São Paulo tem um rodízio de carro que em determinado dia você não pode rodar com a sua placa no final 2, final 3, etc. E eu levei multa, perdi até minha CNH nesse tempo. Mas todos os dias nós íamos lá e eu deixava a Yara. Depois eu entrei com o processo, ninguém me julga por isso. Eu entrei com o processo e recebi a carteira de volta. Mas porque eu atestei a necessidade. Mas a questão é que todos os dias nós deixávamos ali a nossa filha e voltávamos para casa. Todos os dias era uma notícia: a sua filha pegou meningite, a sua filha isso e aquilo, a sua filha vai sobreviver, mas vai ser sequelada, a sua filha vai ser desse jeito. E os diagnósticos médicos dizendo um atrás do outro: vai ser assim, vai ser assim, se ela sobreviver vai ser dessa forma, se ela sobreviver vai ser dessa forma. E como fica o coração do pai e da mãe diante de uma situação como essa? Eu olhava para a Yara e, mesmo contra a minha própria razão, com minha própria capacidade racional de enxergar as coisas e perceber que a medicina realmente estava falando a verdade, eu tinha que olhar para a Yara e a Yara olhar para mim e dizer um ao outro: nós vamos continuar crendo que Deus fará um milagre. Deus vai fazer um milagre. E todos os dias o milagre acontecia. Todos os dias o milagre acontecia. De meio mililitro, esta menina foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é a menina mais forte que tem lá em casa. Não adoece. Vê se nós temos que parar. Pai, Vitória, pelo amor de Deus, pai, esperta. Disseram para nós: ela não vai escutar. Eu estou dentro do quarto, eu faço Vitória, ela ora. Escuta tudo, vê tudo, enxerga tudo, inteligentíssima. Várias situações em que Deus nos mostra que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que nós podemos continuar crendo. Mas eu pergunto aos irmãos: se eu não tivesse essa situação, vivido essa situação, como é que eu estaria lhes falando desta manhã? O que é que eu estaria dizendo aos irmãos? O que é que eu estaria transmitindo aqui aos irmãos se eu mesmo não tivesse vivido em minha pele e experimentado esse vale de ossos sequíssimos?
Deus, irmãos, permite que nós vivamos essas situações e tenhamos esses momentos para testemunhar do Senhor no porvir, para que você tenha algo para dizer àqueles que também vão estar enfrentando dificuldades, e você vai poder dizer a eles: continue crendo, o que aconteceu comigo vai acontecer com você também. Eu já enfrentei meu vale de ossos sequíssimos, e você está enfrentando o seu. Creia, Deus é poderoso, Ele vai abençoar você, Ele vai fazer com que no meio desse vale de ossos sequíssimos apareça vida. Ele é poderoso para fazer isso. Creia em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã e você está no meio desse vale de ossos sequíssimos. Continue crendo. Mas o diagnóstico está pronto, a palavra está pronta, o documento está feito, tudo está pronto. Continue crendo. Porque Deus é poderoso para reverter qualquer tipo de situação. As grandes derrotas, os grandes fracassos, são as grandes oportunidades que o Senhor tem para mostrar a sua bondade em nossa vida. Próxima lição que nós aqui aprendemos é quando há este profetizar do homem, onde Ezequiel ele decide obedecer, semelhante a Isaías no capítulo 6, verso 8, quando o Senhor diz: aqui enviarei quem há de por nós. O Senhor também diz a Ezequiel, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Alguém só se levanta para profetizar quando é cheio de convicção de que realmente aquilo pode acontecer. Deus está querendo levantar-nos com esta santa convicção e esta certeza e esta fé na palavra de que o milagre pode sim realizar-se em nossa vida. Deus está chamando Ezequiel aqui nesta manhã para dizer: profetiza, creia, acredite, olhe para esses ossos e diga a esses ossos que nem ouvidos têm, mas diga a eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como é que você profetiza a alguém que tem capacidade de ouvir? Eu não quero saber se do outro lado há capacidade, eu quero saber se desse lado de cá há capacidade. Eu não quero saber se do outro lado há capacidade de ouvir. Eu quero saber se desse lado de cá há alguém que pode cumprir esta palavra profetizada. E este alguém é o Senhor. Este homem, ele profetiza a esses ossos. Tem que ter alguém para obedecer, tem que ter alguém para se levantar, tem que ter alguém para crer, tem que ter alguém para se lançar, tem que ter alguém para continuar confiando em Deus, mesmo no meio dessa situação difícil. Seja você esta pessoa dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua empresa. Seja você esta pessoa que traz sempre a palavra contrária à expectativa negativa. Seja você esta pessoa que traz sempre e que enxerga o copo sempre meio cheio e não meio vazio. Porque, irmãos, nós estamos lotados e cercados de pessoas negativas, que só enxergam o copo meio vazio, que só enxergam as dificuldades, que só enxergam as lutas, que só enxergam as batalhas. Você vai conversar com as pessoas hoje, elas estão desanimadas, elas estão empobrecidas de esperança, elas estão empobrecidas de que algo possa de bom lhes acontecer. Não sejamos assim, sejamos aqueles que veem o copo como meio vazio, meio cheio. Não vou enxergar pela perspectiva negativa, eu vou enxergar pela perspectiva de Deus. Eu vou enxergar essa situação crendo no Senhor e que Ele é poderoso para fazer nessa situação aquilo que Ele quer fazer. Eu não vou permitir com que esse pessimismo alcance meu coração e a minha alma e retire de mim o brilho que há do Evangelho no meu coração. Eu não vou permitir isso. Então, quando as pessoas perguntarem a mim se vai tudo bem, eu vou dizer: vai tudo bem, mesmo que o menino esteja morto. Vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Algumas pessoas, nós vamos conversar com elas, nós temos que colocar uma roupa protetora de negativismo. Aquela roupa que tem um símbolozinho de coisas
contaminadas que você entra em determinados lugares. Lembra a época da Covid, que a gente colocava aquele negócio todo e parecia um ninho, que a gente andava por aí todo coberto, dos pés à cabeça, a gente chegava para a igreja, estava na recepção esperando a gente, vestido dali de cima a baixo. Algumas pessoas você vai conversar com elas, você tem que pedir licença, espera aí que eu já volto. Aí você vai lá, se coloca todo, né, se padroniza, aí volta para ela, pronto, agora pode falar. E aí ela dispara todos os seus vírus, tudo aquilo, você fica só ouvindo aquilo ali. Meu irmão. Tem gente que os lenços de papel não dão conta. Você tira uma e também tem mais outro comigo, tem mais outro, mais um. E aí você demora 20, 30 minutos, 40 minutos conversando com aquela pessoa, falando a palavra de Deus, dizendo a palavra de Deus, dizendo que o Senhor pode. E aí quando você diz, vamos orar, você acredita que Deus pode fazer? Eu não creio mesmo. Você continua não acreditando, continua, não. Então toma mais um lenço de papel, toma mais um, toma mais outro. E aí ele liga para a secretária e diz, traz mais uma caixa que aqui já acabou. Pessoas que não conseguem acreditar. Talvez nessa manhã existam pessoas assim aqui, que não conseguem mais acreditar, que preferem não conversar com ninguém, que preferem não falar com ninguém, que apagaram suas redes sociais, que colocaram lá uma desculpinha na sua rede social. Volto daqui a 6 meses, porque estarei em um momento com Deus. Que nada, você está fugindo. Você está fugindo. Você está fugindo das pessoas, você está fugindo das amizades, você está fugindo de Deus, você está fugindo de você mesmo. Você está fugindo dos problemas, você está querendo se esconder aonde? Você está querendo se esconder atrás das moitas, atrás das folhas. Não espere, daqui a pouco a voz do Senhor vai surgir no meio do jardim dizendo, Adão, aonde você está? O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui nessa caverna? Morreram todos, não morreram todos. Você pensa que morreram todos os profetas, mas tem 7.000 lá que não dobraram ainda os seus joelhos a Baal. Você está pensando que tudo acabou, Elias. Você está pensando que eu sou um Deus irresponsável, que o meu plano fracassou. E o Senhor está aqui nesta manhã para dizer a cada um de nós que o plano dele não fracassou na nossa vida. Não fracassou. O plano dele não foi destruído. O plano dele não foi arruinado. O plano dele não veio à bancarrota. Apesar da visão do vale dos ossos sequíssimos, Deus continua Deus na história. Ele continua comandando todas as coisas. Então ele diz para Ezequiel, profetiza. E Ezequiel se põe em pé e diz, ossos secos. Você tem condições de profetizar ao teu vale nesta manhã? Profetizar aos teus ossos nessa manhã? Você tem condições de levantar-se nessa manhã e profetizar ao seu vale de ossos secos? E dizer a este vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E depois que ele fez isso, os ossos começaram a se juntar, os ossos começaram a se organizar, e vieram os tendões, e veio os músculos, e veio a carne, e por fim se levantou este grande exército de homens, e o Senhor disse que a falta deles do Espírito. Profetiza e diz para o vento vir dos 4 cantos e encher esses corpos. E Ezequiel profetizou, e o Espírito do Senhor veio sobre aqueles corpos e os encheram. E interessante que o texto sagrado diz que levantou-se ali um grande exército. Não levantou-se apenas uma grande nação, levantou-se um grande exército. Deus me dê forças para batalhar, Senhor. Adeste minhas mãos, Senhor, para a peleja. Me anime, Senhor, para que eu não seja apenas nação. Eu quero ser exército. Eu quero estar pronto para a peleja.
sair, Senhor, deste lugar. Eu quero sair daqui com meu coração cheio, renovado e avivado. Eu quero sair daqui sendo exército. Eu quero sair daqui, Senhor, para a peleja, para a batalha. Eu quero sair daqui para a luta. E se o diabo estava esperando ver a minha queda, ele vai encontrar um soldado do exército de Cristo pronto para guerrear. Ele vai encontrar um soldado do exército de Cristo pronto para pelejar. Ele não vai encontrar um crente comum, não. Ele vai encontrar um soldado. Você está pensando que vai destruir na sua vida? Se o diabo está pensando que vai nos levar para o cativeiro e vai destruir a nós, ele está enganado, porque a palavra do Senhor está escrita. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, mostra o final de tudo isso. E o final de tudo isso é nós estarmos na presença de Deus para todo sempre, nesta terra santa, novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, mais choro, mais pranto, mais tristeza, mais angústia, porque todas as primeiras coisas passaram e eis que tudo se fez de novo. Não há como o inimigo de nossas almas ter vitória contra nossas vidas, porque a história já